Então, queridos irmãos, mais uma vez, bom dia, sejam todos bem-vindos, uma feliz semana. E nós estamos com a série Doutrinas e vamos falar hoje sobre a Escritura Sagrada. E quem está conosco é o missionário Robson Rocha. E com ele a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu ia dizendo, eu conheci há alguns meses atrás um casal que eles tomaram a decisão, né, de fazer um compromisso com Deus. E esse compromisso deles veio através dessas reuniões, né, de madrugada. Amém. Fiquei muito feliz por isso, porque a gente vê que traz um bom resultado, que as irmãs possam continuar com esse trabalho e que ele possa surtir mais resultado, né, que as pessoas venham assim a sentir o desejo de fazer um compromisso com Deus enquanto há tempo de graça. Irmãos, falando sobre esse assunto, as Escrituras Sagradas, né, o texto para a base de oração que foi Isaías 34, verso 16, a primeira parte dele diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Né? Então, Deus, ele tem um livro, e esse livro é chamado de As Escrituras Sagradas. É a Bíblia, né, que nós conhecemos. A Bíblia, ela possui 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. E se existe algo que prova a veracidade, que prova as coisas, é o tempo, né? E o tempo vem aí provando a Bíblia 1.600 anos, e até hoje nós temos ela. Vemos que é um livro que vem sendo provado por diversas formas, mas vem sempre sendo mantido. Né? É o livro mais vendido no mundo. Eu acredito que já foram vendidos mais de 5 bilhões de Bíblias. Né? E em Lucas capítulo 8, verso 21, Jesus diz assim: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Né? Então, nós podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. E o texto de Isaías, né, que buscai no livro do Senhor e lede, continua dizendo assim, ó, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, pois a boca do Senhor o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Então, no início, quando Deus criou o homem, ele falava com o homem face a face. Né? Após o pecado, o homem ouvia apenas a voz de Deus. E com o tempo, o homem passou a diminuir de estatura, a capacidade de se recordar ou se lembrar do que Deus tinha dito. Aí a provisão de Deus foi o quê? Foi pedir para os seus profetas escreverem a palavra dele, né? E nada do que está nas Escrituras Sagradas é produzida pela vontade do homem. Nós sabemos que a vontade do homem é sempre má, né? E a Bíblia, ela fala completamente contra a nossa vontade, fala algo que é diferente da nossa vontade. 2 Pedro, capítulo 1, 21, diz assim: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Então, quando alguém disser assim, não, a Bíblia foi os homens que escreveram, mas eles não escreveram segundo sua própria vontade, escreveram segundo a vontade de Deus. Mas os homens santos, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Né? Então, a Bíblia foi escrita pelos homens, mas foi o Espírito de Deus a quem guiou, né, para os homens escreverem isso. Isaías 30, verso 8, olha só o que Isaías diz. Vai agora, Deus falando a Isaías, né? Vai agora, escreve isto numa tábua perante eles e aponta-o no livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Né? Então, diante das situações que a verdade de Deus passaram,
aqueles que a defendiam, nós compreendemos que Isaías 40, verso 8, onde diz assim, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Diante do tempo, né, das situações as quais as Escrituras passaram, nós podemos dizer que a durabilidade dela e a integridade dela é completa, né? Às vezes podem ter algumas pessoas que dizem assim, não, mas a Bíblia pode ter sido mudada, né? Aquele mesmo que inspirou os homens a escrevê-la, ele mesmo inspirou os homens também a mantê-la em toda a sua integridade, né? Então, nós devemos ter essas passagens bíblicas em mente, né? Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus permanece eternamente, né? E nós temos provas de que a Bíblia é um livro inspirado. Uma das provas são as predições futuras, né? Predições de acontecimentos futuros. Apocalipse capítulo 1, verso 1, lá, João ele teve uma visão, ele diz que as revelações do livro de Apocalipse são revelações que Deus deu a Jesus. Jesus enviou ao seu anjo para mostrar aos servos de Cristo, né, as coisas que brevemente devem acontecer. Então, isso é uma prova da inspiração que as Escrituras Sagradas têm, né? Outra é o cumprimento de suas profecias. Mateus, capítulo 24, lá fala de diversas coisas que iriam acontecer, né, quando chegasse o tempo do fim, que são guerras, rumores de guerras, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos, né? Então, profecias bíblicas que se cumpriram. E agora, qual é o propósito da palavra de Deus? Jesus, falando aos discípulos, em João capítulo 5, verso 39, ele diz assim, examinem as Escrituras, porque vocês dizem ter nela a vida eterna, e elas testificam de mim, né? Então, um dos propósitos das Escrituras é conceder a nós a vida eterna. Esse é o propósito e o objetivo. Quando Jesus diz assim, elas testificaram de mim, elas dizem de mim, ele fala especialmente do Antigo Testamento, né? Existem pessoas que excluem o Antigo Testamento por completo. Mas como que nós temos a certeza de que Jesus é realmente o Messias, o Cristo? É o profeta que Moisés falava, através do Antigo Testamento. O Antigo Testamento testifica de Cristo. E com isso nós temos a certeza de que Jesus é realmente o prometido, o Filho de Deus, né? E o Novo Testamento, ele conta ali os milagres de Cristo, né? Isso para quê? Para nós crermos em Jesus, crermos que ele é o Filho de Deus. E, irmãos, além desse propósito, né, de nos salvar, nos mostrar quem é o prometido, o Salvador, a Bíblia também ela nos concede um grande poder, né? Salmos 119, verso 9, Davi ele pergunta assim, como purificará o jovem o seu caminho? E aí continua dizendo assim, observando segundo a tua palavra, né? O versículo 11, Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, nós podemos alcançar o poder de se tornarmos pessoas puras. As Escrituras ela têm o poder de nos purificar, né? Salmos 17, verso 4, diz assim, quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardarei das veredas do destruidor. Então, como é que nos guardamos do caminho do mal? Pela palavra dos lábios de Deus, né? Que ele disse aos profetas. Eles escreveram. E nós temos aqui essas palavras escritas,
que vem suportando aí o tempo e as dificuldades. Irmãos, esse poder que a palavra tem, ele precisa se expressar em nossa experiência humana. Nós precisamos demonstrar através de nossa experiência de vida o poder que a palavra tem. E isso é muito claro. É um exemplo. Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Ele diz assim: têm sido regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Né? Então, a experiência que nós temos, quando nós passamos a ouvir, a praticar, né? Nós passamos a ser regenerados, né? De uma semente incorruptível. É isso que Pedro diz. E quais outros benefícios podemos receber da palavra de Deus? Paulo, ele falando a Timóteo, capítulo 3, verso 15 a 17. Ele diz que Timóteo, desde cedo, ele aprendeu as sagradas escrituras, né? As quais o tornaria sábio para a salvação. Então, o benefício das escrituras é nos tornarmos pessoas sábias. Salmo 119, verso 130, diz que o esclarecimento da palavra de Deus traz luz e dá entendimento a pessoas simples. Né? Romanos 15, verso 4, diz que é para o nosso ensino e também para termos esperança. Né? Um outro benefício, o Salmo 119, verso 105, eu creio que muitas pessoas têm esse versículo decorado, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? Irmãos, agora qual deve ser a nossa atitude para com as Escrituras? Primeiramente, a Atos. Eu vou ler aqui o texto de Atos. Atos 17, verso 11. Nós conhecemos um grupo de pessoas que, enquanto Paulo pregava, eles conferiam nas Escrituras para ver se o que Paulo falava estava de acordo com a palavra de Deus. Né? Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Esse povo era os bereanos, né? Então, Paulo estava pregando e eles estavam examinando para ver se as coisas eram realmente como falava, né? Jó, verso 23, verso 12. Capítulo 23, verso 12. Dos preceitos dos teus lábios nunca me apartarei. As palavras da tua boca prezarei mais do que o meu alimento. Né? Então, essa atitude que nós precisamos ter para com a palavra de Deus. Para melhorar a compreensão da palavra de Deus, como devemos também estudá-la. 1 Coríntios 2, 13. Capítulo 2, verso 13. Diz assim: disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, para melhor compreensão da Bíblia, nós devemos comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Né? Isaías 28, verso 10 a 13, diz também que devemos ler um pouco aqui, um pouco ali. Preceito sobre preceito, regra sobre regra. Né? Como os livros se harmonizam, por exemplo, nós encontramos as palavras árvore da vida, nós encontramos em Gênesis, e aí você lê todos os outros livros e só vai encontrar em Apocalipse. Né? Então, nós devemos harmonizar um pouco em um livro, um pouco em outro,
e compreendendo coisas, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Essa é a melhor forma de compreendermos, né? Antes de estudar a Bíblia, o que devemos fazer? Devemos fazer o que Tiago diz no capítulo 1, verso 5. Né? Devemos pedir sabedoria a Deus. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. E ele nem censura, ele nem pergunta assim, para que você quer essa sabedoria? Não. Se a pessoa pede, ele concede. Né? E o que nós devemos fazer com aquilo que aprendemos das Escrituras Sagradas? Lucas, capítulo 6, Jesus, ele nos diz o seguinte, versículo 46 em diante. Aqui é contada a parábola dos dois fundamentos, né? O versículo 47, Jesus diz assim, a qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. E aí Jesus diz que essa pessoa é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Quando vem a tempestade, as dificuldades, ele permanece firme. Né? E, irmãos, diante desse grande poder que tem as Escrituras, né? Que ela é a palavra de Deus, ela tem poder para nos transformar, nós precisamos ter uma dimensão de em qual lugar a Bíblia está ocupando em minha vida. Será que a palavra de Deus, a voz de Deus, é ela quando eu de manhã cedo eu levanto? Será que é o conselho de Deus que eu estou correndo para me ouvir? Hoje nós estamos com uma grande dificuldade, pelo menos algumas pessoas que eu visito, alguns estão parando de ler a Bíblia. Hoje eles estão ouvindo vídeos, vendo vídeos, né? Vídeos do YouTube, de pregadores. E às vezes eu pergunto assim, irmã, você lê a Bíblia de manhã cedo? Não, irmão, eu não estou lendo a Bíblia não, mas eu estou vendo uns vídeos aqui que são muito bons. Né? Uns pregadores que são muito bons. Então nós precisamos ver se estamos priorizando a palavra de Deus, né? As Escrituras Sagradas. E isso acaba trazendo uma grande dificuldade, né? Às vezes, quando vêm os problemas, nós não conseguimos lembrar porções das Escrituras que pode confortar o nosso coração, né? Que é a voz de Deus falando ao nosso coração. Então, a nossa atitude para com as Escrituras, ela deve ser como se fosse o próprio Deus falando a cada um de nós. É isso que nós devemos entender, nós devemos compreender, né? Tirar todos os dias uma quantidade de tempo para orar, para meditar, né? Toda vez que nós formos ler a Bíblia, precisamos orar, né? Pedindo sabedoria a Deus, pedindo o Espírito Santo. Então, quanto mais você lê, mais você ora. Isso é algo... E Deus lhe instrui, né? Ele vai até lhe dizer o que você pedir e como convém pedir. Né? Então, que a nossa atitude para com a palavra de Deus, possamos colocá-la em primeiro lugar. Né? Salmos 23, Davi usa lá uma metáfora da ovelha. Nós somos semelhantes a ovelhas. Né? E se a gente for ver a ovelha, ela come o dia todo, né? E quando ela não está comendo, mas ela fica remoendo aquele alimento. E nós devemos ter atitude de ovelhas, né? Devemos estar constantemente com a palavra de Deus, comendo, remoendo, né? Para que não venhamos assim nos tornar pessoas fracas. Então, essa é a mensagem que eu tenho nessa manhã, falando aí sobre as Escrituras Sagradas, e a atitude que precisamos ter com ela, né? Que possamos, assim, ter mais afinidade e ter mais disposição para ouvir a palavra de Deus e para ouvir a vontade de Deus. Amém.